suas próprias entranhas, que pagou o preço, que carregou, que nutriu. É por isso que quando os filhos, quando seus pais se divorciam, é uma questão de praxe deixar os filhos, né, no cuidado das mães. E os pais nem fazem muita questão assim, porque sabe que é justo, né, a mãe continuar com seus filhos, o filho entrar na defesa da mãe. Há uma relação, né, profunda, que por mais que a gente tenha o nosso interesse, o nosso desejo de ter os seus filhos, os nossos filhos, né, na nossa presença, mas a gente sabe que o amor de mãe é um amor que supera tudo. E aí Jesus, ali no meio das autoridades, discursando, e aí o discurso de Maria foi um discurso meio desesperador. Eis que eu e teu pai, ansiosos, te procurávamos, porque fizeste isto conosco. E aí Jesus responde: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Observe que ela diz assim: seu pai e eu, ansiosos, né, já 3 dias desesperados, te procurávamos. Ela está na perspectiva natural de mãe, né? Aquele cuidado até meio desesperador, porque 3 dias, irmãos. E aí Jesus responde numa outra vibe, né? Numa outra performance, numa outra perspectiva. Por que me procuráveis? Que pergunta, né? 3 dias longe dos pais e ele na dele ali, ó. Nem preocupado. Enquanto os pais estavam preocupados, ele nem estava aí. Porque na verdade a falha não foi dele, o erro não foi dele, o erro foi dos pais. Porque na hora de retornar para Nazaré, não checaram, né? Não observaram. E aí veio o desespero. Mas Jesus estava ali, ó, na posição. Até quando ele responde aos pais, diante de todo esse cenário, já 3 dias ele responde na maior tranquilidade, numa linguagem espiritual: por que é que me procuráveis? E ele conclui dizendo: não sabeis que me convém? Os seus olhos não abriram ainda, que eu já me tornei já maior de idade, porque a criança a partir de 12 anos, né, já é autorizado a participar das festividades, tem a sua maioridade espiritual, digamos assim. Uma criança hoje em Israel, até nos dias de hoje, a partir de 12 anos já porta uma arma pesada. Eles são treinados desde criança. Você vê ali quando eles vão para a sinagoga, vão nas escolas, aquelas crianças tudo pequenininha, desde cedo eles são treinados. Quando chega 12 anos, eles já têm uma consciência, porque é a idade da consciência. Você observa que 12 anos a criança já pode decidir espiritualmente acerca, né, da sua salvação, da sua paternidade divina. Então Jesus, com 12 anos, ele já sabia, porque a Bíblia diz que ele crescia, no final do texto, né? Ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. E a resposta dele é estritamente espiritual: por que é que me procuráveis? Eu estou ocupado, eu estou fazendo uma grande obra, eu estou cuidando dos negócios do meu pai, dos negócios
dos céus, do reino do meu Pai? Não sabeis que me convém? E ainda ele de uma certa forma até traz uma certa repreensão. Não sabeis? Vocês ainda não sabem que me convém tratar, cuidar dos negócios de meu Pai? E a Bíblia diz que, versículo 50, e eles ainda não compreendiam as palavras que lhes dizia. E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. Mas aquela palavra de Jesus trouxe um choque dentro deles, um despertar dentro deles. Porque às vezes é necessário trazer uma palavra assim de confronto, para que haja um despertamento. Quando Jesus, lá no capítulo 6 de João, versículo 66, ele traz uma palavra muito dura para os seus discípulos, e de repente os discípulos ali não conseguem entender, e a palavra, né, vem dentro deles assim como uma flecha, e de repente eles não suportam aquela palavra, e a Bíblia diz que eles começam a desertar, eles começam a deixar Jesus, um após outro. Eles começam a ir embora, abandonar Jesus. Aí ficaram os discípulos mais próximos. E aí Jesus pergunta: e vocês? Não querem ir após eles? Vocês não querem também seguir após os desertores? E Jesus havia pregado uma palavra duríssima, porque a palavra, ela corta como uma espada. É uma espada de 2 fios. A palavra de Deus, ela é martelo que esmiuça a penha. A pedra é dura, mas o martelo quebra a pedra, vai despedaçando a pedra, vai esmiuçando a pedra. A correção do Senhor, ela nos traz cura, ela nos traz libertação, ela nos traz restauração. Aleluia. E eles não compreenderam as palavras que eles diziam. Mas é necessário, muitas vezes, nós sermos confrontados, porque a palavra, ela vai abrir um caminho para que nós possamos repensar, reavaliar, fazer uma autoanálise numa situação em a qual nós estamos vivendo de crise financeira, crise social, crise política, crise espiritual. A primeira coisa que nos vem à mente diante de todo esse quadro, as pessoas dizem assim: depois da pandemia a igreja não vai ser mais a mesma. E muitas pessoas esperando acabar a pandemia para se posicionar, enquanto Deus está confrontando a igreja e dizendo para a igreja: é tempo de se posicionar agora, é tempo de abrir, né, a sua alma para rever os conceitos, para começar a analisar como é que está a sua vida, qual tipo de relacionamento você tem mantido com o teu Deus, quais são as prioridades que você tem colocado na ordem do dia. Onde é que Deus entra na tua vida? Onde é que Deus se torna prioridade número 1? É quando as coisas apertam? É na hora da necessidade? É quando ninguém pode fazer mais absolutamente nada? Não.
Observe que Jesus sempre manteve uma postura espiritual, porque a nossa vida tem que ser espiritual, irmãos. As nossas atitudes têm que ser espirituais. Não podemos agir no natural. Apesar de estarmos no mundo físico e natural, a nossa postura tem que ser espiritual, porque nós somos espirituais. Jesus, quando foi recebido ali pelos seus familiares, ele estava ali diante dos discípulos e ali disseram: mestre, a sua mãe e os teus irmãos estão aí fora e te procuram, e te buscam. E Jesus responde já na mesma pegada e diz assim: quem são os meus irmãos e quem é a minha mãe? E às vezes eles não têm a resposta espiritual, né? Porque a sua perspectiva ainda está dentro da linha natural. E aí Jesus responde: a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus. Aleluia. E aí os discípulos, quando vê Jesus dizendo, confrontando: vocês não querem ir após eles? E aí Pedro responde. Agora Pedro entrou no Espírito. Para quem iremos nós, mestre? Ele diz: para onde? Porque não é o lugar, é a pessoa. Eu não quero estar num lugar, eu quero estar, aleluia, ali entranhado. Eu quero estar na presença dessa pessoa, porque é a pessoa que faz o lugar. Para quem iremos nós, se somente tu tem palavras de vida eterna? Aleluia. E então Jesus diz: não sabeis que me convém cuidar, tratar, administrar os negócios do meu Pai? E a Bíblia diz que Maria então guardava todas estas palavras no seu coração. Você sabe o que é muito lindo assim na vida de Maria? É que ela era uma mulher sensível. Ela era uma mulher que ela rasgava a sua alma, se inclinava na sua humildade para receber tudo que vinha de Deus. Não foi por acaso que ela foi uma mulher dentre todas as mulheres que foi agraciada, né? Foi diante de todas as mulheres daquele tempo, foi a que foi